Bem, pessoal, vou responder a pergunta: como é a dor do infarto? Vou dar uma ilustração para vocês, porque essa é uma pergunta muito comum. E no caso, eu já tinha visto nos comentários vocês perguntando muito sobre isso, mas eu tinha um paciente que teve uma dificuldade de identificar que ele estava tendo infarto, porque a dor dele não era tão típica. Eu vou explicar para vocês o que é que acontece, né? Quando a gente fala no infarto, a gente tem que entender que é o seguinte, né? O que é que acontece? Um vaso do coração se fechou ou se obstruiu, né? Muitas vezes é por causa de uma vida inteira, né, com placa de gordura, ou um trombo soltou de um lugar e acabou parando aqui. A depender de onde esteja esse trombo, né, pode ter consequências. Por exemplo, quando a pessoa tem um infarto e morte súbita, porque às vezes fechou um vaso que é perto ou no local que é responsável pela circuitaria elétrica do coração. E aí isso vai dar uma morte súbita, né? Mas na maioria das vezes é na parte que é responsável pela musculatura. Então, irrigar a musculatura. Então, um desses vasos aqui fechou, o local do coração onde é o músculo, e o músculo vai sofrer. E aí que vem a dor do infarto, né? Por isso que na grande maioria das vezes, quando a gente fala dor do infarto, e a dor que é a mais típica é uma dor em aperto, porque vai ser justamente esse músculo do coração sofrendo. Outra coisa que eu explico para você entender direitinho, né? O que é a dor, né? Nada mais é do que uma lesão no corpo que os nervos levam essa mensagem para o cérebro. E tem uma coisa que a gente sabe que nem sempre no nosso corpo, ainda mais de órgão interno, um nervo é responsável por sentir dor no mesmo lugar do corpo. Então tem variação de pessoa para pessoa. Vou dar exemplo para ficar mais claro para você. Por exemplo, quando a gente tem uma dor nas costas, né? Pode ser vários locais onde você tem uma hérnia de disco. Estou dando exemplo de coisas diferentes. No coração é a mesma coisa. Então, quando você tem uma dor no peito, tem algumas pessoas que têm a dor típica, né? A dor do lado esquerdo, a dor em aperto. E tem pessoas que o cérebro entende de forma diferente. Por quê, Júlio? Porque existem variações de pessoas para pessoas. E depois eu vou explicar do idoso e do diabético, que é um pouco diferente, né? Então tem pessoas que quando esse músculo aqui morre, ele vai sentir a dor típica, como eu falei com vocês. Mas vai ter gente que vai ter uma dor em queimação. Vão ter pessoas que vão ter uma dor mais aqui na boca do estômago, né? Vão ter pessoas que vai ter uma dor que irradia aqui para o pescoço, para essa região da mandíbula, para o ombro, para o braço. Porque isso são dores referidas. Você tem um problema no órgão, seu cérebro entende uma dor em algum local. Por isso que tem variação de pessoa para pessoa. E ainda existe um agravante. Existem pessoas com algumas situações, como por exemplo o diabético, que o diabético normalmente o nervo dele dá alguns problemas, então ele tem uma neuropatia. Então é comum o diabético sentir ou ter um infarto sentindo dores atípicas ou quase não sentir dor nenhuma, porque o nervo dele já está comprometido. O idoso também, no envelhecimento, nossa sensibilidade ela modifica, ela reduz. Então é comum também às vezes o idoso ter dores atípicas, dores diferentes, né? Além disso, que estou explicando para vocês, normalmente tem outros sintomas associados. Então quando a gente fala dor típica ou dor do infarto, ela tem alguns outros sintomas que vêm associados com essa dor. Muitas vezes o paciente tem uma sudorese, ele sua, ele fica pálido, a pressão dele pode baixar, ele tem uma sensação de mal-estar ou de morte, né? Parece que eu vou morrer, estou com a sensação ruim, né? Por quê? Porque toda vez que você sente dor ou que você tem um problema sério interno no seu corpo, seu cérebro muitas vezes dá uma descarga adrenérgica, que ocorre tudo isso, né? Às vezes um frio na barriga, tem paciente que às vezes sente uma dor de barriga, dá uma diarreia. Imagine, a pessoa está infartando e fica enjoado, às vezes vomita. Então todos esses são mecanismos que o seu corpo tem, tanto via simpática como parasimpática, pode acontecer na hora que você está sentindo esse tipo de dor na hora do infarto, né? Além localização da dor, que eu falei, tem essa questão das características da dor, que eu falei, queimação, aperto, tudo isso, e além disso tem os sintomas associados. Quando você começa a entender a lógica, por que a dor é diferente de pessoa para pessoa, porque é uma dor referida, cada pessoa tem às vezes variações anatômicas, de inervação, de dermato, de dor referida diferente. É como se um órgão interno está passando por um problema, seu corpo vai dar representação na parte externa. Por isso que tem variação de pessoa para pessoa. E por que eu estou dizendo isso é tão importante? Porque às vezes as pessoas não entendem essas variações que são possíveis de acontecer e ficam como esse paciente que eu falei para vocês. Infartou, ficou em casa, porque não, andou diferente, mas o infarto é a dor no peito desse lado, a minha tá na boca do estômago, não é gases, né, mas tinha fator de risco, veio sudorese, né,
Teve também o quadro do gastrointestinal, né? Como se estivesse com vontade de ir no banheiro. Então ele teve todo o comemorativo, a pressão baixou e ele demorou de ir, porque ele acreditava que não era, porque ele vê em filme, vê em livro, de história, vê em romance, qualquer lugar vai dizer que vai ser uma dor no peito e aperto, é o clássico, né? Mas tem todas essas variações, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida,